Boa noite, a paz do Senhor. Quero te dar as boas-vindas, dizer para você que é muito bom nós estarmos juntos. Essa é a nossa primeira aula, primeira terça-feira. Agora estaremos toda terça-feira, às 20 horas, nesse discipulado, estudando um pouquinho a Bíblia, bem numa base mesmo. Então eu quero dizer para você que eu estarei enviando o PDF dessa aula. Se você quiser, e você ainda não estiver no grupo, não pertencer à nossa igreja, não estiver no nosso grupo ou na minha linha de transmissão, eu vou passar para você o meu número do meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo. Com o maior prazer, vou te enviar o PDF. Eu estarei na próxima aula enviando antecipadamente para você, se você quiser baixar e estudar a aula, assistir a aula já com o PDF em mão. Eu vou estar fazendo isso. Então, anote aí, 24 981 70 10 47. Então, 24 981 70 10 47. Esse é o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo. Eu vou te enviar o PDF com o maior prazer. Então, vamos orar e dar início a esse discipulado. Hoje a primeira aula de muitas aulas que teremos de crescimento na presença do Senhor, crescimento através da palavra. Senhor, fique à vontade no nosso meio. O Espírito Santo vem sobre a minha vida, sobre cada um, Pai, que estão comigo assistindo essa aula, aqueles que assistirão no outro dia, que o Senhor venha, Pai, de uma forma especial tratar com ele, que essa palavra, o ensinamento venha adentrar os seus corações e venha fazer mudança, venha transformar a vida, trazer cura, em nome de Jesus. Aleluia! Conhecereis a verdade vos libertará. Hoje nós estaremos falando algo bem básico. Estaremos falando sobre a origem do homem. Lembra que quando lá nós estudávamos o antigo primário, estudamos sobre o evolucionismo, né? O homem veio do macaco. E hoje eu quero mostrar para você que nós somos criacionismo, cremos no Criador, cremos que fomos criados por Deus, nós somos feitura do Senhor, Ele nos criou, Ele nos formou dentro dEle. E quero mostrar para você a dependência que nós temos de Deus quando entendemos isto. E às vezes algum vazio, algum buraco aqui dentro, nós não sabemos como preencher. Aí eu quero também te mostrar que isto é fome e sede de Deus. Nós fomos criados para termos um relacionamento com o nosso Criador. Amém? Então, dando início, dois textos que falam sobre a criação do homem. Está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, 27, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, juntos, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então quer dizer que você foi criado à imagem e à semelhança do Criador, de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança dele. E a primeira coisa que ele falou: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Grave bem isto. Deus nos criou. Então todas as coisas foram criadas
formado através da palavra. Haja. Você vai lendo Gênesis capítulo 1, haja. Quando chegou no homem, aí já não mais haja. Agora, se Deus, com as suas mãos, Deus nos cria. Grave isso, nós fomos criados e guardados aqui dentro dele. Olha que coisa linda, nós fomos criados e guardados aqui dentro dele. Tá bom, querido? Nós fomos criados. E estou repetindo para ficar bem gravado mesmo. Fomos criados e guardados aqui dentro dele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Há uma diferença marcante entre o ato de Deus criar todos os outros animais e coisas e o ato de Deus criar o homem. Eu acabei de falar, a criação dos animais e das plantas foi um ato objetivo. Haja isto, haja aquilo, e foi surgindo. Na criação do homem, Deus se envolveu. Olha só, Deus deu ordem. A terra produza. Aí a terra produziu. Então, Deus ele foi dizendo, ajunte-se as águas. Olha só, verso 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera e dê fruto, segundo as suas espécies. E verso 12 de Gênesis 1. E a terra produziu erva, dando semente. A terra obedeceu o Criador. Mares produzam peixes, o mar produziu. Tá bom, queridos? E depois Deus falou, agora sim. Olha só o verso 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram. Deus deu ordem à terra, Deus deu ordem à água. Esse é o Deus que nós estamos aqui aprendendo. O Deus que ordenou a terra, para a terra produzir, a terra produziu. Esse Deus que ordenou as águas, para as águas produzirem, e as águas produziram. Agora ele vai e cria o homem e guarda aqui dentro dele. Está isso no capítulo 1, 26, 27. A imagem e semelhança significa que o Senhor dotou o homem de qualidade do seu ser. Quando diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus estava dotando o homem de qualidades que só Deus possuía. Então nós temos qualidade do seu ser, do ser do Criador. Querido, no ato da criação, Deus transferiu para o ser humano algumas características da sua própria pessoa. Vamos ver aqui Gênesis 2, verso 7. Preste bem atenção nisto, capítulo 2, verso 7. Diz assim, ó. Antes Deus forma um jardim e coloca no Éden. Aí o verso 7. E formou, agora sim, no Gênesis 1, 26, 27, Deus cria o homem e guarda aqui dentro dele. Agora no capítulo 2, verso 7, Deus, agora já não é mais Deus criou. Deus formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. E soprou em suas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Lembra que Deus criou o homem, lá em Gênesis 1, 26, 27, Deus criou e deixou ele aqui, macho e fêmea. Então você, mulher, você foi criada no mesmo instante que o homem foi criado. Você não foi criada depois. Deus olhou para o homem e falou, coitadinho, vai ficar sozinho, vou criar uma disjuntora. Não. Deus vai e forma o homem e sopra nas narinas do homem aquilo que estava dentro dele.
Deus sopra nas narinas do homem, daquele boneco, daquela argila, e esse homem, esse boneco de argila, torna-se um ser vivente. Quando Deus sopra aqui na narina do homem, de dentro dele, não só o homem se torna um ser vivente, mas ao mesmo tempo que Deus sopra na narina daquele boneco de argila, Deus estava soprando também quem? A mulher. A mulher agora vai para dentro do homem. Por isso que mais à frente, lá a partir do verso 18 do capítulo 2, diz, o Senhor falou assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para esse dar o nome. Aí Adão pôs o nome a todo o gado. Aí Deus deu um sono em Adão, Adão adormece, Deus abre e tira da sua costela a mulher. Por que Deus abriu o homem e tirou a mulher da costela? Porque quando Deus sopra nas narinas e o homem se torna um ser vivente, Deus estava soprando também você. Você é tão preciosa quanto o homem. Você estava aqui dentro. E aí você pode reparar que quando os dois lá na frente eles se casam, eles se juntam e se tornam uma só carne, macho e fêmea, homem e mulher. Amém? Nós fomos criados pelo Criador, por Deus. Eu fui criado, você foi criada. Aleluia. Deus criou o homem bom. Olha só em Gênesis 1, verso 31. Diz assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era o quê? Muito bom. Você foi criado, você foi criada, muito bom. Quando Deus olhou para você e falou, muito bom. Olha, você não é um por acaso, você não é um qualquer. Você foi criado pelas mãos do Senhor, foi moldado pelas mãos do Senhor. E automaticamente, quando Deus estava moldando o homem, Deus também estava moldando a mulher. Você é muito bom, você é especial, queridos. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus criou o homem perfeito. Havia nele santidade. Claro, por causa do pecado, o homem perdeu esse estado de perfeição e santidade, que só pode ser adquirido mediante a salvação. Por isso estamos aqui. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Através do pecado de Adão e Eva, nós fomos separados. Aí, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Senhor, aí sim, nós somos de novo enxertados nessa videira. Estávamos separados. Hoje não estamos mais. Você não está mais separado. Você hoje faz parte. Você hoje foi enxertado nessa videira. Tá bom? Aí, mas por causa do pecado, o homem perdeu esse estado de perfeição e santidade, que só pode ser readquirido mediante a salvação oferecida em Jesus Cristo. Nós vamos ver mais à frente. Mas se você pegar a tua Bíblia, aí abrir em 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, diz assim, ó. 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, diz assim, ó. Há um só Deus. Há um só Deus. Não tem dois deuses, três não. Não é adorar Deus, adorar outro, não. É só tem um Deus. Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Sabe quem é? Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. O único que pode te ligar a Deus é Jesus Cristo. Não são as religiões.
que vai te ligar. Ah, a religião do senhor, pastor? Não, eu não sou um religioso. Eu não sigo religião. Quem me liga a Deus não é a religião, é Jesus Cristo. O homem, a constituição do homem, o homem é um ser uno, apenas para efeito de estudo das partes das quais é constituído, se pode dividi-lo. A menor maneira de entender a constituição do homem é separá-lo em duas naturezas. Uma natureza física ou material e a outra espiritual. É a física e a carne, e a espiritual o espírito. É aquilo que Deus nos dá quando nós o aceitamos como nosso único Senhor, recebemos o Espírito. Então, querido, é carne e espírito lutando. Os dois, todos os dias. A carne quer dar um tapa, a carne quer dar uma cheirada, a carne pede, mas o Espírito diz, não, se você continuar nessa vida, se você vai estragar a sua família, você vai estragar a sua saúde. É espírito e carne, os dois lutando, os dois, espírito e carne. Aquele que você alimentar mais vai vencer, tá bom? O que você alimentar mais vai vencer. Você precisa, eu preciso entender isto. Carne e espírito. É a luta diária. Todos os dias os dois lutando. O que é a carne? Porque Jesus falou assim, negue a si mesmo e siga-me. E Jesus estava dizendo o seguinte, negue a carne, o desejo da carne. O que a carne pede? Pô, vamos que vamos, olha a carne, e aí Deus está falando, ande no Espírito, entenda as coisas no Espírito, busque o Senhor, ore o Senhor, leia a palavra, em nome de Jesus, e você vai entender, aleluia, glória a Deus, estude a palavra. Orar o Senhor, buscar, alimentar o Espírito. Quando nós alimentamos o Espírito, aí, claro que aquele que está mais alimentado vai vencer. O que nós não podemos é desistir. Amém, querido? Em nome de Jesus, está acompanhando comigo? Da criação do homem. A natureza espiritual, até a natureza física, que é a carne, a parte material do homem foi formada do pó da terra. Os estudiosos da química concordam com esta declaração bíblica. Afirmam que 16 elementos do solo se encontram representados no corpo humano. Por isso, querido, que às vezes fala assim, quando as pessoas falam assim, eu sou de cor branca, o outro é negro. Querido, nós somos todos iguais. Olha esse papel. Que cor que é? Isso aqui é branco. Esse papel aqui é branco, tá? Esse papel é branco. Olha para mim, eu não sou branco, eu sou feito de barro. Tem um que é mais claro, o outro mais escuro um pouquinho, mas somos todos iguais. E vou te falar o que tem aqui nessa carne e o que tem em você, segundo os estudiosos. Tá? Tem cálcio, carbono, cloro, enxofre, tem flúor, tem fósforo, tem hidrogênio e outro, ferro, magnésio, manganês, nitrogênio, oxigênio, potássio, silício, sódio. Tem tudo isso aí. Isso aqui vai para o pó. Agora o Espírito vai para Deus. Tá bom, querido? Em nome de Jesus. Do outro lado, nós temos um corpo físico, mas o Espírito que nós recebemos, esse que está alimentado pela palavra, esse que vai vencer em nome de Jesus. Hebreus capítulo 9, 27 diz assim, o pó, isso aqui, volta o pó. O Espírito vai a Deus. Diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. O pó volta ao pó, o Espírito vai para Deus. Então nós vamos ter um encontro com Ele. O nosso Espírito, vamos subir, vamos aos céus.
A natureza espiritual, duas palavras são usadas para descrever a natureza espiritual. A natureza espiritual, alma e espírito. Então falou de alma e espírito, está falando da natureza espiritual. Agora, eu quero meter um pouquinho, falar com você o homem e a sua relação com Deus. Já vimos que o homem foi criado por Deus. No ato da criação, ele e o homem se relacionaram. Claro, nós estávamos dentro dele. Nós nos relacionamos com ele. E é seu desejo eterno o que o ser humano vive em comunhão com ele. Por isso, o criou a sua imagem e semelhança. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque Deus é desejo de Deus se relacionar com você. É desejo de Deus se relacionar comigo. A relação de dependência. Sendo criatura de Deus, o homem depende do seu Criador. Essa dependência ocorre de várias maneiras. A dependência, olha só a coisa. Salmo de número 42. Salmos de número 42. Não é capítulo, porque Salmo não tem capítulos. Salmo 42. Olha só, verso 1. Como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Queridos, nossa alma tem sede de Deus. Por isso que às vezes nós estamos assim, eu não sei o que está acontecendo. Tem um buraco aqui, ó. Olha, tem algo aqui dentro. Isto é fome e sede de Deus. Sabe o que você precisa? De Deus. Sabe o que eu preciso? De Deus. Nós precisamos de Deus. Precisamos nos alimentar de Deus. Então, minha alma, volte ao repouso. Porque está abatida, claro. Ela quer Deus, tem sede de Deus, fome de Deus. Você precisa ter isso. Quando você tiver com assim, ó, algo aqui dentro de você, saiba que isso é fome de Deus, é sede de Deus. E às vezes, por não entendermos, a gente quer saciar essa fome, sabe como? Comendo muito, comprando, saindo por aí, comprando. Ou outros vão saciar esse buraco com séries de filme, ver filme, de mais filmes. O outro vai saciar com sexo, aqui, acolá. Não consegue, porque é só Deus. A relação de amor, mais do que obediência, Deus requer do homem o seu amor. Quem ama naturalmente obedece. Deus ama o homem, sempre desejou reciprocidade a esse amor. Lá em João, capítulo 3,16, diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele para ter essa comunhão conosco, para trazermos de volta. Nós estávamos longe, agora não, Deus quer que nos aproximemos dele, porque a relação lá atrás foi quebrada. O homem afastou-se de Deus, foi assim com Adão, através de Adão. O homem se afasta, se distancia de Deus. Olha só em Romanos capítulo 5, diz assim a palavra, Romanos 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós estávamos mortos. Sem Cristo não tem jeito. Olha, eu quero ser bem claro para você nessa primeira aula. Viver sem Cristo não é ruim. Viver sem Cristo não é ruim. É até legal viver sem Cristo. Deixa a vida me levar, faz tudo que tem vontade. Viver sem Cristo não é ruim. Agora,
Morrer sem Cristo é horrível. Não espere a morte chegar. Corra para os pés do Senhor. Aceite o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Não viva sem Cristo, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Tiago 4,19 diz que o que é a vida? A vida é como vapor. Aparece e logo desvanece. Hoje eu estou aqui e amanhã estarei aonde? Onde eu estarei amanhã? Nós não sabemos. Então é hoje que nós precisamos nos achegar a Deus, aceitar a Cristo como nosso único Senhor. Se você ainda não fez isto, faça isto. Aceite a Cristo como seu único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fala, Senhor, a partir de hoje, eu quero te servir. Eu quero ser teu, Senhor. Ser tua. Não fique longe. Se você já reconheceu Cristo como o único Senhor, mergulhe dentro da palavra, estude conosco, vamos crescer nesse discipulado. Vamos crescer para nós termos um encontro com o Senhor. Naquele dia, quando Cristo voltar. Paulo escrevendo à igreja de Tessalonicenses no capítulo 4, acho que a partir do 13, vai falando o seguinte, que nós que não precederemos, que nós que estamos vivos na volta de Cristo, não precederemos daqueles que dormem, porque eles ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados para nos encontrarmos com Cristo. Uns vão ressuscitar para uma vida abençoada, para uma vida eterna com Deus. Outros vão ressuscitar para vergonha eterna, sofrimento eterno. Então, por isso nós estamos aqui para falar com você. Vem para Cristo. Eu não estou falando para vir para a igreja que eu pastoreio, não. Se você quiser morar na nossa região, quiser congregar conosco, será um prazer. Mas eu não estou falando isto. A minha igreja, a igreja que eu pastoreio, não. Vem para Cristo. O único que pode te salvar, o único que pode me salvar é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Terça-feira que vem vamos estar na segunda aula de discipulado. Eu te aguardo. Terça-feira que vem. Se você também quiser, você está convidada para quinta-feira agora, às 20 horas, nós estamos aqui estudando o resumo da Bíblia. Nós já estamos nos profetas menores. Já passamos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, todas as aulas estão no nosso canal. É só você entrar em vídeo que você vai encontrar a aula que você quiser estudar. Se você quiser também um PDF de uma dessas aulas, entre em contato comigo, tá? Mais uma vez eu quero dizer para você, 981 70 10 47. Pode entrar em contato comigo, não há problema. Eu tenho o maior prazer, terei o maior prazer de te enviar o PDF, orar por você, pela sua família, abençoar a tua vida. Fui chamado para isso. Estou aqui para isso. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite na paz de Cristo. Fiquem todos com Deus. Está encerrada a nossa aula.